Salve, torcida tricolor! Estamos começando mais um tradicional Contextualizando para falar do Choque Rei, principalmente da escalação provável do Cuca, que não vai ter Raniel, tá, gente? Sim, hoje a galera enlouqueceu com uma notícia lá que o Raniel jogar no lugar do Pato não vai. Não é isso, não deve, pelo menos, não é o que a gente espera. Pode ser que o Raniel entre no segundo tempo, mas a gente vai falar isso depois de lembrar que esse vídeo é patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que... OneFootball. Esse é o máximo, assim. Eu tô assim. OneFootball, o aplicativo, o Gabriel já está em ritmo de clássico, ele já está naquela concentração casual. OneFootball, se você quiser saber tudo o que vai acontecer com São Paulo no Brasileiro, tem notícias, tem jogos, tem artilharia, tem gols, você pode ligar as notificações, seguir time, seguir seleção, acompanhar outros campeonatos que São Paulo não está por incompetência da diretoria, mas enfim, a culpa não é do OneFootball, é do clube. Você basta para acompanhar tudo isso, clica aqui no link que está na descrição do vídeo, né? Então vamos começar. O clássico, já não teremos o Nenê não estará no banco, o Nenê não será a opção, o Cuca não vai falar, o Nenê entra lá porque eu entro. O Nenê já se foi, né? O Nenê a gente contratou para jogar 2 meses e meio, ainda a gente deu uma renovada com ele, depois a gente vai falar sobre isso, né? O São Paulo precipitado, Lei Pelé, um monte de coisa, o que quer que seja. O Nenê jogou 2 meses e meio, foi isso, a gente contratou ele para isso. A gente até avisou, se quiserem pegar vídeos antigos nossos quando o Nenê foi contratado, falando que a gente não entendia. E é isso, o Nenê foi embora, não vai ser opção amanhã. E o São Paulo tem uma escalação muito interessante contra um Palmeiras que deve utilizar uma equipe mista. Antes de eu começar a falar, a equipe mista do Palmeiras. A equipe mista do Palmeiras faz frente a qualquer time. Exato. Brasileiro. Mas quando o Felipão fala assim, vai ter uma equipe mista, ele já tira uma carga porque assim, o São Paulo está numa pressão terrível, joga em casa, vem da pausa, é o jogo que a gente espera que tenha a ascensão do Cuca. E aí o Palmeiras fala assim, vou lá com o time misto. Por exemplo, se ele colocar um jogador, já era o time misto, né? E já tira aquela pressão. Se ganhar, olha, ganhou o São Paulo com o time misto. E se perder, mas era o time misto. Não vou dizer que seja uma estratégia, mas o Felipão é dado a isso. É que o Palmeiras tem outros confrontos, teve um bastante complicado contra o Inter, né, que ele venceu por 1-0 o primeiro jogo da Copa do Brasil. Enfim, mas o Palmeiras vem com um time misto que pode ajudar o São Paulo, mas é uma incógnita porque é um elenco muito forte, né? No ano passado o Filipão já tinha feito isso, de avisar que fins de semana anteriores aos Jogos de Libertadores não tinha conversa, podia ser jogo contra quem fosse, o Palmeiras iria usar o time reserva. Esse ano ele também está priorizando a Copa do Brasil, que vai acabar logo em setembro, então faz sentido, já está em fases mais agudas. O Palmeiras deu um pouco mais de sorte na Libertadores, não sei se ele vai fazer já logo de cara, mas então, assim, em teoria, sempre na teoria, é melhor para o São Paulo que ele não colocará algumas peças. Parece que a dupla de zaga do Palmeiras, que está aí batendo recordes atrás de recorde, não toma gol de jeito nenhum, não vai jogar. Melhor para nós, em teoria, sempre. Melhor que não jogue. É melhor que não jogue. Toda a linha defensiva não deve jogar, o Felipe Melo, primeiro volante, não deve jogar, o centroavante deve ser o Borja, que o Palmeiras está querendo empurrar para alguém. Mas assim, mas assim... ele já fez 7 jogos pro Brasileiro? Não sei, acho que não. Mas assim, São Paulo não tem a menor chance. Mas eu tô brincando. Não tem a menor chance. Mas assim, você pega o time misto do Palmeiras e vai ser um jogo extremamente complicado, até porque voltamos, e para quem não lembra, fomos para a pausa num nível de pressão absurdo. Jogando um futebol horroroso. Que eu acho que é impossível o São Paulo piorar, não tem como o São Paulo piorar o futebol que estava jogando. Recentemente teve uma reunião no Conselho Deliberativo em que também, a gente pode falar isso um pouco mais tarde, mas algumas pessoas foram protestar e aí no meio do protesto teve cânticos referentes a um grupo político dentro do clube, e aí quando começa esse tipo de coisa é sempre muito esquisito, quando começa a cantar, não, nós somos do movimento não sei das quantas, enfim. O momento político de São Paulo é muito ruim, e o futebol não ajuda, porque quando o futebol emplaca, os movimentos políticos, mesmo a pressão política acaba meio apaziguada. E aí o São Paulo vive um momento um pouco mais de pressão ainda. Só não está mais pressionado porque ficou um mês sem jogar. E se fica um mês sem jogar, as coisas no mínimo se mantêm, elas não pioram, né? Não, e é um mês que teve aí notícias boas como a recuperação do Pablo, o Hernanes, que é o que a gente ouve dos setoristas de São Paulo, que está treinando bem, nós não sabemos se está 100%, mas deve estar próximo, porque o São Paulo teve tempo de fazer com ele o que deveria ter feito no começo do ano. Se tivesse feito no começo do ano, possivelmente ele estaria em melhor condição para enfrentar o Talheres, talvez ele estivesse em campo, estivesse em condições de passar pelas finais ali do Paulista, que teria também sido um jogador importante, mesmo que não tivesse 100%, mas tivesse 80%.
80% de Hernanes é bom. Se a gente tiver 80% de Hernanes amanhã, com Pato, Pablo, que há muita expectativa disso, né? Eu tô curioso para dois fatores principais do São Paulo. O primeiro, o aspecto coletivo do time. O time que, como nós cansamos de falar antes da Copa América, é um time que afunilava jogar de uma maneira horrorosa. A criação do São Paulo era ridícula contra adversários assim, em Avaí. O São Paulo não conseguia jogar, jogou pior que o Fortaleza. Então, assim, primeira coisa que me gera, não sei se... Uma ansiedade, uma curiosidade. Exatamente essas duas palavras. O aspecto coletivo do São Paulo para atacar um time reserva do Palmeiras, um time misto do Palmeiras que seja jogando em casa, e até para a recomposição defensiva do São Paulo, que era outro fator muito criticado, muito criticável, inclusive, muito preocupante, do São Paulo. Esse é o primeiro aspecto, a questão coletiva do São Paulo, com o seu time quase que completo, né? Os jogadores que o São Paulo não tem à disposição possivelmente não jogariam. Né? O Lisieiro eu acho que acabaria sendo banco num jogo desse, o Rojas seria banco certamente, o Raniel chegou outro dia com os jogadores que nós temos, seria banco, Everton voltando de contusão seria banco, então o São Paulo terá a figura do centroavante, né, que o Cuca tanto fez questão e não sei o que, terá aí a estreia do Pablo com o Cuca. Que é uma coisa que está também muita... Vai ter a figura do centroavante, vai ter o Arboleda, que não recebeu propostas, pelo menos até aqui, vai ter Tietê, que o Cuca fez questão, vai ter o Pato jogando na posição que o Pato prefere jogar, e a tendência, e o que a gente espera é que o futebol do Pato melhore com a presença do Pablo. É curioso, né? O Arboleda não teve proposta, e o Ajax está tentando renovar com o David Neres. Então São Paulo. Isso é uma coisa para outro vídeo. Contextualizando e a gente fala um pouco disso. Mas é assustador o São Paulo, todo o dinheiro que o São Paulo contava esse ano não veio. A decepção na eliminação com o Talheres, a decepção na eliminação com o Bahia, a não venda do Lucas Perry, a não venda até o momento do David Neres e a não venda, né, nenhuma proposta por Arboleda. E o São Paulo fez contratações, algumas delas pensando que alguma ou todas essas que eu falei acontecessem de um jeito diferente. Meio complicado. E além da parte coletiva, a segunda questão que me gera curiosidade, ansiedade, expectativa e afins é a parte física, né? O São Paulo vai ter em campo o Tietê, que começou muito bem e aí caiu, inclusive fisicamente, vai ter o Pato, que não estava na parte física adequada, vai ter o Pablo, que ficou aí, tá desde abril sem jogar, com contusão, ou seja, retornando agora, parte física também é problema. Hernanes não estava bem fisicamente também, chegou com desequilíbrio muscular, teve contusão, jogou esse restante aí do período que ele voltou de contusão até a parada da Copa América sem estar 100%, então outro quesito é parte física dos jogadores, como é que o São Paulo vai voltar da Copa América, né? Teve a saída do Carlinhos Neves, teve toda uma questão que a gente sabe que o São Paulo no segundo tempo era um outro time, era um time cansado, era um time que não conseguia jogar, não conseguia se impor. E ao contrário do Palmeiras, que mesmo num time misto tem peças para trocar, o São Paulo tem aquele cobertor curto, ele tem menos peças para trocar dependendo da posição. Por exemplo, se é a lateral direita, que é o caso, o Hudson deve jogar. Tirando o Hudson e o Igor Vinícius, é diferente. Reinaldo e Léo não é tão diferente assim. A zaga, se entrar um Anderson Martins, o Anderson Martins é um bom zagueiro, mas ele não teve alguns momentos no São Paulo, mas sempre tem uma queda perceptível de qualidade. Isso é até no Palmeiras, quase sempre, né? Você vai, por exemplo, o time que deve enfrentar o São Paulo, o Globo Esporte tentou dar algumas dicas ou fazer algumas projeções, mas você tira o Felipe Melo, você coloca o Thiago Santos, não é a mesma coisa. É diferente, entendeu? Até da liderança do jogador. Até nesse momento, você tira o Davidson, coloca o Borja, já tem a diferença nesse momento absurda. Mesmo o Davidson tendo perdido gols na Copa do Brasil, que irritaram a torcida rival já muito. Tem diferença, até no estilo de jogo do Palmeiras. Né? O Borja jogou com a gente no Campeonato Paulista, foi uma catástrofe, foi um jogo horroroso. Pode jogar amanhã e fazer 15 gols, mas... Não pode não. Não. Você entendeu? Sim. Em teoria, existe uma queda. Então, assim, se no melhor elenco do Brasil o reserva já tem alguma diferença para o titular, imagina no nosso elenco. Só que a grande questão é, o time que vai entrar em campo amanhã, e aí teve o clickbait do Globo Esporte, né? Que Raniel foi testado na vaga do Pato. Ele entrou no segundo tempo, no jogo treino. O Pato foi o titular, ele entrou no segundo tempo e foi testado. Até porque é um jogador recém-chegado, vamos ver como é que ele se encaixa, vamos ver qual que é o melhor lugar para ele jogar. Normal, não aconteceu nada de mal. O Cuca
Imagino eu, né? Depois de jogar com o Jusilei na final do então, Paulista. é isso que eu ia comentar. Imagino eu que a escalação seja a que enfrentou o São Bernardo no jogo treino. Eu espero isso também. E assim, eu só não cravo isso. Gente, isso, assim, eu cravaria com muita segurança. Mas quando veio essa coisa do Jusilei, lembra que a gente até comentou, não, isso é impossível. Isso aí foi só despiste. Jamais o Cuca vai entrar com o Jusilei. Ele entrou. E surpreendeu a gente negativamente, porque a nossa impressão foi péssima. Sim, mas a diferença é que naquela época existia a informação, ou sei lá, algo assim, a expectativa de que pode ser que o Jusilei jogue. Agora não teve nada disso. Teve, o Pato jogou, o Raniel entrou no segundo tempo. Pô, não tem essa, o Cuca tá pensando. É uma coisa que ele pode até pensar no segundo tempo. Assim, dependendo do jogo, ele sabe que tirando o Pato, colocando o Raniel em algum momento, a condução do jogo vai ser outra e ele pode conseguir o que ele espera. E, gente, muita paciência eu teria com o Pablo, mais do que com todos, porque assim, o Hernanes estava recuperando a parte física, o Tietchan recuperando a parte física, o Vitor Bueno provavelmente também. Esses jogadores que vieram sem jogar, é diferente você estar numa contusão. O Pablo se recuperou de uma contusão e ele deve estar com um ritmo meio atabalhoado. Eu acho provável, até por um jogo desse, em que a tendência é o Pablo se movimentar, a tendência é o Pablo ser bastante acionado, pegar um jogo difícil, um adversário que costuma jogar fechado. E o Pablo é aquele cara que mordedor. Tipo, ele pressiona a defesa do time. Se o time está saindo tocando bola no time rival, o Pablo está correndo, está marcando, muitas vezes ajuda na defesa, então ele vai custar. A tendência, imagino eu, é que o Pablo não jogue 90 minutos amanhã. Não acredito no Pablo jogando o jogo inteiro, não acho que ele aguente o ritmo de um clássico de retorno 90 minutos, sendo que quando foi todo mundo para pausa ele ainda estava fazendo parte física porque ele estava fazendo a transição do campo da recuperação para o campo, né? E você não acha que o Cuca poderia ter dado o Renan no lugar do Pablo e não do Pato? Mas eu não... Você seria, assim, só pra gente saber como que o Raniel se comportaria nessa situação. Porque pode ser que seja útil do seja uma... Porque assim, o Raniel tem uma vantagem sobre, por exemplo, um Elinho, que é a experiência. Você vai pegar um jogo complicado, sim, a parte física também, que é um jogador experiente. Então assim, você vai pegar um jogador, mas por exemplo, o Toró é forte. Sim. Mas ele é mais novo, num jogo contra o Palmeiras, que tem toda aquela pressão, você vai abrir mão do garoto para colocar um jogador mais experiente. Então o Raniel... eu não duvido que ele entre no jogo em algum momento, seja jogado Pato, seja jogado Pablo, obviamente dependendo de como está a partida, porque se tiver aquela partida parelha também e todo mundo estiver aguentando, você não vai mexer, você vai manter, você vai... Né? Então assim, e como a gente falou aqui, é bom que isso fique muito claro, né? Porque senão, muita gente, se acontecer uma derrota para o Palmeiras amanhã, principalmente o Palmeiras jogando com um time misto, e se o Palmeiras fizer um jogo melhor do que vem fazendo, porque o Palmeiras é aquele time que ganha de 1-0, mas ele é mais eficiente do que goleador, mas se acontecer uma coisa ruim, não é este jogo que nós estamos avaliando o Cuca, apesar que com o time misto já é para ver. O que a gente espera é uma evolução do que o São Paulo vinha. A grande questão é o seguinte, amanhã traremos o vídeo de jogo, naturalmente, como sempre, e falaremos do jogo em si. Sim. Nesse vídeo de jogo nós falaremos do jogo. Sim. Não haverá conclusão nenhuma para sobre o restante trabalho do ano. do Cuca. Não, para o restante do ano. Nós falaremos do jogo. Se o jogo for ótimo, o jogo foi ótimo. Se o jogo for horrível, o jogo foi horrível. E segue a vida. E o Cuca pode errar nesse jogo e fazer um bom trabalho da Chapecoense para frente, que nas outras 27 partidas, é isso? 29 partidas, então são 30 que faltam contra o Palmeiras. Então 29 partidas, como também ele pode fazer um jogo excelente contra o Palmeiras e não fazer, e a gente vai avaliar o trabalho do Cuca quando a gente tiver um número de jogos, a gente até falou, né? Depois da Chapecoense, já dá para avaliar o trabalho. A gente leva também para agora o outro lado, né? O São Paulo voltou agora da pausa, fez treinos, fez toda a preparação como nós lembramos, com um tempo maior do que teve na pré-temporada. Retorno de atletas, no caso do Cuca, alguns reforços, porque não tinha dado nenhum treino para alguns jogadores. E aí o time que deve ir contra o Palmeiras. Vamos lá. Volpe, Hudson, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. Certo. Luan, Tietchan, Hernanes, Pato, Antony, Pablo. Esse time, você pode discutir, o Hudson, não sei o que, na lateral... Não é bom, é um ponto fraco, é um ponto fraco. Ainda que seja, assim como o Reinaldo é um ponto fraco na lateral ainda que esquerda. seja o melhor lateral que nós temos, o melhor lateral direito que nós temos no elenco hoje, talvez o melhor lateral, ponto. Sim, temos uma deficiência na lateral. Nas laterais, ainda que seja o melhor lateral, não é um ponto forte de São Paulo, pode ser que se torne, ele fez algumas boas partidas por ali. E o Reinaldo talvez fosse a única mudança que eu faria
com esses jogadores à disposição. Eu daria uma chance pro Léo, já falando isso aqui algumas vezes, mas de resto, para mim é o melhor São Paulo possível. Em que o São Paulo vai com a melhor escalação. Com essas peças que estão disponíveis, né? E melhor escalação de peças. Chega lá na hora, sei lá, tá o Pablo na ponta, o Pato no meio campo, Hernanes de 9, já tivemos, né? Aí, obviamente, não vai dar certo. Coletivamente não funcionou, tem que arrumar coletivamente. Mas a escalação, em teoria, é a melhor possível pro São Paulo. Olha esse time e não dá pro São Paulo ficar abaixo da 6ª colocação. Ainda mais quando você vai pensar, por exemplo, que alguns rivais, Grêmio, tá em 3 competições. Palmeiras está em 3 competições. Corinthians está em 2. Atlético Mineiro está em 3. Deve depois, agora tomou uma goleada do Cruzeiro, deve ficar em 2. Nossa, mas assim, surpreendente, tomou uma goleada. Tá em 2. O próprio Cruzeiro está em 3. O Flamengo está em 3. O Internacional está em 2. O Flamengo está em 3? Está em 3? Não, 2. Não, o Flamengo está em 3. Copa do Brasil. Peraí, Copa do Brasil... Libertadores e Campeonato Brasileiro. O Internacional está em 3. Pode ser que seja eliminado pro Palmeiras, fique em 2. Continuará em 2 e dando prioridade para outra. O São Paulo não. O São Paulo é o time que estará com um elenco razoável, já falaremos dele, e com as semanas para treinar. O São Paulo já teve todo esse período agora de parada, agora vai ficar depois mais 8 dias sem jogos, porque vai jogar sábado, depois só na outra segunda-feira em casa de novo. Sim. Aí depois vai jogar Chapecoense, vai jogar sábado no Rio de Janeiro, depois na outra semana, na outra semana ainda seria Atlético Paranaense, esse jogo não tem data marcada. O São Paulo pode ser que ganhe aí mais 10 ou 15 dias de parada. Quase uma pré-temporada, então, quase assim, uma... Né? Então assim, o São Paulo novamente terá grandes dias para fazer os ajustes que forem necessários, acertar a parte física para recuperar jogador. O São Paulo vai ter tempo para fazer tudo isso. Aí você pega esse time que vai ser a escalação do jogo de amanhã, e aí você olha para obviamente, se o São Paulo perder 3, 4 jogadores, não faz diferença, mas neste momento que gravamos esse vídeo, você tem Anderson Martins e Valse como opção de zaga, você tem um Lisieiro que está para voltar, você tem um Valse como opção pela lateral direita, que você pode testar durante esses vários dias. E não estou menosprezando o Igor Vinícius, ele pode ser utilizado de outro modo, mas é sempre bom ter opções. Na lateral esquerda me preocupa porque você tem Reinaldo e... As laterais são pontos fracos, mas aí sim, continua no resto do time. Anderson Martins, Valse, Lisieiro, que vai entrar, Rojas vai voltar, Everton, Raniel, Lucas Fernandes podendo ser reintegrado, Toró, Elinho, não é um time. O Lucas Fernandes, se voltar a jogar o potencial que ele tem, se ele for reintegrado ao elenco, seria pode agregar muito para um elenco. Que perdeu o Nenê, que seria assim, mas aí o meio, porque o Vitor Bueno seria isso. Mas o Lucas Fernandes... tem o Vitor Bueno. O Palmeiras enfrentou o Internacional agora. O lateral do Internacional para esse jogo mata-mata era o Bruno. O Bruno, que há 2 anos já não servia pro São Paulo. O Bruno, que se tivesse hoje no São Paulo, a gente estaria desesperado falando que não tem lateral. E que não melhorou nada, tá, gente? Não, sim, então, ele pouco que eu vi do jogo... Ele continua sendo bastante limitado. Ainda que o Inter teve, né? Teve algumas oportunidades. O Inter pouquíssimas. Mas está no Internacional e continuará lá. E o Internacional provavelmente vai brigar com o São Paulo por vaga na Libertadores, seja direta, seja do G6, seja não sei o quê. E o lateral deles é o Bruno. Hoje, entre Bruno e Hudson, eu sou o Hudson. Entre Bruno e Igor Vinícius, eu fico com o Bruno. Eu fico com o Bruno também. Mas assim... Mas o Igor Vinícius veio pra... Gente, o Igor Vinícius veio pra completar elenco, né? Ele veio pra ser aposta. A diferença é que a gente trouxe ele, mas ninguém achou, deixa o Igor Vinícius aí. Não é assim que funciona, né? Não deveria ser assim que funciona. Se tivesse vindo o Adriano... Isso foi só pra dar um exemplo de que, os outros da porcaria, então o time inteiro não presta. O São Paulo tava uma porcaria não por conta disso. O São Paulo tava uma porcaria porque só esse ano teve 3 técnicos. E 3 técnicos pensavam diferente. E que no meio dessa transição dos 3 técnicos teve contratações que chegaram fora de forma, contratações que chegaram, gente machucou. Então assim, 3 técnicos em um período de 6 meses, olha, parabéns aos envolvidos. É muito amadorismo. Mas então, agora consertou, entre aspas, consertou. São Paulo é assim, São Paulo foi amador, mas... o ano foi generoso com São Paulo. Teve essa pausa, ela foi perfeita. E o amadorismo agora tem a chance do São Paulo. É o seguinte, vocês foram tão amadores, agora só tem esse campeonato para jogar, você tem 30 jogos até o fim do ano, você terá aí grandes semanas para você organizar o time. Com um treinador que tem experiência. Que teve na pausa de agora de um mês, e tudo mais, com os reforços, muitos dos reforços que ele quis, fez questão e não sei o quê. Então assim, a questão do São Paulo é um vexame se o São Paulo não terminar na 6ª colocação, no mínimo, do Campeonato Brasileiro. Falar em título eu acho surreal, porque o São Paulo tem o
Campeonato Brasileiro tem no mínimo 1 ou 2 times, que é no caso do Palmeiras e Flamengo. Que são os favoritos. Eu fiquei pensando no Santos, que o Santos é o único que nesse momento está igual ao São Paulo, que tem apenas o Campeonato Brasileiro, né? Dos times que vão brigar ali na parte de cima da tabela, em teoria, o Santos e o São Paulo são os únicos que estão apenas com o Campeonato Brasileiro. O Santos tem um elenco muito fraco, né? O Santos tem um elenco muito fraco, mas tem um técnico muito bom. Então, assim, não sabemos o que vai acontecer. A grande questão é, a teoria é que Palmeiras e Flamengo estejam num campeonato à parte, o Palmeiras fez 25 de 27 pontos, então este jogo de sábado, infelizmente, não é o grande jogo de avaliação do São Paulo, porque o São Paulo, para lembrar e finalizar, foi para pausa sem nada, zero. O São Paulo não teve absolutamente nada em sua pausa. O São Paulo começou a Copa América com um trabalho do zero. O São Paulo é o novo São Paulo. O São Paulo que a gente vai ver agora é o novo São Paulo. Um time misto, sim, mas um time misto de um técnico que já está lá há muito tempo, um time misto de um time que já tem um estilo de jogo muito bem formado. Vai sair o jogador A, vai entrar o jogador B, eles sabem como é que o time joga, eles têm um estilo de jogo muito eficiente e um estilo de jogo de um time que gosta de ficar lá trancado e que quando você sai atrás desse time, é difícil você virar o jogo, é um time que toma muito pouco gol. Sim, então, e aí vamos lembrar, é um jogo muito difícil. Pra galera que analisa os técnicos por títulos, Felipão é um técnico mais... tá num outro patamar em relação ao Cuca. Vale lembrar que quando o São Paulo eliminou o Palmeiras no Campeonato Paulista, o Palmeiras voltou 2 jogos de Libertadores, voltou muito bem, começou o Campeonato Brasileiro muito bem, para o que se propõe a fazer, sempre lembrando, conseguiu a pontuação quase que máxima, perdeu pontos apenas para o CSA 2, com um time lá ultra misto, não sei o que, mais misto do que deve jogar com o São Paulo amanhã, bem mais até, e o Filipão lamentou a pausa da Copa América porque o Palmeiras talvez tenha sido o único time que falou, putz, essa pausa aí pode ser que me atrapalhe, porque eu preciso manter o que eu estou fazendo. Todo mundo precisava melhorar, o Palmeiras precisava manter o que estava fazendo. É que nem o São Paulo, quando estava bem, vinha a pausa e voltava diferente. É esse o time que o São Paulo terá amanhã, que assim, vamos pro jogo amanhã, espero que haja uma evolução de desempenho, independentemente de resultado, e segunda-feira, contra a Chapecoense, dia 22, aí o São Paulo precisa dar uma engrenada, precisa apresentar respostas, precisa apresentar um futebol minimamente adequado pelo elenco que tem e precisa ir brigar por uma Libertadores. Brigar não, precisa conseguir uma vaga para a Libertadores. Em cima do São Paulo, você falou assim, o Santos tem um grande técnico, São Paulo e Cuca também é São Paulo, né? Mas o Cuca é um grande técnico, tá? Assim, sem dúvida nenhuma, é um grande técnico, esperamos que faça um grande trabalho, tem as peças na mão, é um técnico vencedor, que faça valer esse nome, esse investimento e que seja um grande jogo. Estaremos lá no posto da Jorge João Saad, esperando todo mundo que quiser trocar uma ideia, conversar. Antes do jogo a gente deve chegar lá, 4, é isso? Né? 3? Umas 3, 4 horas. Entre 3 e 4 horas, 3 e meia, 4 horas, por aí. Então, quem quiser trocar, a gente vai estar na Viva Digital ou no Starbucks. E lembrando, gente, tem um canal novo aí que... Como é que você pesquisa isso? Não, a Viva vai colocar aqui na descrição para vocês se inscreverem e ajudarem a gente a poder começar esse trabalho, só para a gente chegar logo nos números de inscritos. É um trabalho completamente diferente, que vai falar da vida, do universo e tudo mais. Mas agora isso não interessa, agora o que interessa é o jogo contra o Palmeiras. É choque rei, vamos pra cima com muita alegria, porque o jogo ainda não aconteceu. Percebam que o Gabriel não está muito alegre, já está na fase da batalha, mas eu não vou ser otimista, eu estou ansioso por voltar ao Morumbi. Essa é a única, eu estou com saudades de ver o São Paulo jogar, e é isso. Eu quero muito que chegue amanhã logo e vamos ver o que vai dar. Tá bom, é isso? Certo. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo!